O Abismo sobre o Sertão de Pedra Morta. Capítulo 1. A Carta de Manuel a Rios. Recordo-me, ainda que com o vagar turvo daqueles que retornam de um sonho febril, do instante em que recebi a carta que alterou o curso de minha razão. O envelope, amarelado pelo tempo e pelo pó que domina o interior cearense, trazia o selo de Crato e uma caligrafia vacilante que reconheci, a de Manuel a Rios, arqueólogo e meu antigo orientador na universidade. Fora ele um homem de ciência, avesso a misticismos, e sua troca epistolar comigo cessara há anos, após uma violenta discussão acerca dos limites da razão humana diante das crenças populares. Por isso, a súbita reaparição de seu nome naquelas linhas foi para mim motivo de apreensão. A mensagem era breve, quase ilegível em seus trechos manchados. Encontrei por fim as inscrições que me prometeram os homens do sertão. Sob a serra de Pedra Morta, há algo anterior às civilizações, anterior até o que chamamos de tempo. Não devo permanecer aqui. A terra respira e as sombras cantam. Nada mais. Nenhuma coordenação precisa, apenas uma recomendação perturbadora. Se quiser compreender o princípio e o fim das coisas, venha, mas venha só. Naquela mesma semana, impulsionado por uma convicção que até hoje me envergonha, decidi partir. O trem até Juazeiro do Norte era lento, e através das janelas o sertão se estendia como um mar mineral, imóvel sob um sol implacável. Partindo dali, contratei um guia que conhecia as trilhas esquecidas até a chamada Pedra Morta, uma elevação pétrea isolada, cercada de lendas e de um silêncio que parecia não ser apenas ausência de som, mas presença de algo oculto. Ao chegarmos, encontrei um povoado de poucas casas de taipa, onde velhos evitavam pronunciar certas palavras após o cair da noite. Falavam entre dentes do sopro do abismo, uma corrente de ar vinda das entranhas da terra que fazia os animais enlouquecerem nas madrugadas sem lua. Eu, com minha postura de cético acadêmico, ri discretamente daquilo, julgando-o superstição nascida do isolamento e do medo. Mas uma parte insondável de mim, talvez o resquício ancestral que ainda teme o escuro, ouviu nas vozes roucas um tremor que não era inteiramente humano. Fui levado à cabana do padre local, um homem magro, de olhar perdido, que guardava sob a cama um crucifixo de madeira lascada e uma vela acesa sem jamais deixá-la apagar. Disse-me que Manuel havia se hospedado ali por alguns dias antes de desaparecer. Mostrou-me o diário que ele deixara, onde estavam registradas observações desconexas, medidas de rochas, esboços de símbolos espiralados e anotações que degeneravam em caligrafias convulsas. As últimas palavras, porém, eram claras. O solo geme como se tivesse fome. Dormi naquela noite ouvindo o vento penetrar pelas frestas do teto de palha, trazendo um ruído que ora parecia lamento, ora respiração. Tentei racionalizar, correntes de ar passando por fendas vulcânicas. Nada mais. Ainda assim, despertei de madrugada sob o pressentimento insuportável de que algo me observava da escuridão exterior. Saí da casa. O céu mostrava-se pesado de estrelas imóveis, e a silhueta da serra, à distância, lembrava a ossatura de uma criatura colossal sepultada de pé. Pela manhã, iniciei minha caminhada até as ruínas que Manuel mencionara. Guias locais se recusaram a acompanhar-me além de certo ponto, apelando para o argumento supersticioso de que a pedra bebe o sangue de quem lhe pisa o ventre. Ri, mas percebi o medo verdadeiro em seus olhos, um medo que não se inventa. Continuei só, com o diário na mão. As formações calcáreas erodidas por milênios desenhavam relevos que pareciam rostos em sofrimento. Ao tocar uma delas, sentia vibrar, como se uma pulsação subterrânea percorresse seu interior. Ecoava, vindo de longe, um som ritmado, cadenciado como um coração. Ao atingir uma fenda larga, dei-me conta de que o ar dali era mais frio e denso, impregnado de um odor mineral e de mofo antigo. Entrei. A luz da lanterna revelou inscrições nas paredes, não com caracteres humanos, mas traços curvos e simétricos que pareciam girar dentro do próprio olhar, distorcendo a percepção. Tentei copiá-los no caderno, mas confesso que em certo momento senti náusea e uma leve vertigem. Mais adiante, o corredor natural desembocava em uma câmara ampla, onde o teto desaparecia na sombra. No centro havia o que julguei ser um monumento, uma estrutura de pedra com feições orgânicas, como se houvesse sido moldada por um escultor enlouquecido. As superfícies pulsavam sutilmente sob a luz e notei em suas bases os mesmos símbolos, dispostos em espirais concêntricas. Foi então que o vi, um fragmento de tecido
sido rasgado reconhecivelmente do casaco de Manuel Arrius. Estava enroscado entre as fendas da rocha, ligeiramente úmido, como se a matéria da pedra o tivesse absorvido. E pela primeira vez, admito, senti um arrepio repentino que nenhuma razão científica soube acalmar. A câmara começou a vibrar, um som baixo, quase inaudível, mas que fazia o peito tremer. Recuo-me. O ar ganhou aquele odor de ferro que antecede as tormentas. Voltei à superfície atordoado, embora o céu permanecesse límpido e imóvel. Descansei no vilarejo, tentando negar o que vira, mas ao escrever estas linhas, noto como minha pena hesita. Há coisas que resistem à palavra, pois foram feitas não para serem descritas, mas pressentidas no escuro do inconsciente humano. Capítulo 2. O coração da serra. Os dias seguintes transcorreram com uma estranha dilatação do tempo. O sol parecia não se mover, e a aldeia permanecia submersa em uma quietude espectral, como se todos esperassem o desenlace de algo há muito anunciado. As crianças não saíam de casa, os adultos limitavam-se a observar a serra em silêncio, e até os cães pareciam ter desaprendido a latir. Eu passava as horas examinando as anotações de Manuel. Entre rabiscos e cálculos incoerentes, destacava-se o desenho de uma espiral tripla, sobreposta a um conjunto de círculos concêntricos. Abaixo dele, em letras tremidas, uma frase: movem-se quando olhados. Em um momento de lucidez irônica, decidi testá-la. Tracei eu mesmo o símbolo na areia, observando-o sob a luz do meio-dia. E juro, pela pouca sanidade que ainda me resta, que vi as linhas se contraírem, aproximando-se, até o centro se tornar um ponto negro. Pisei sobre ele, envergonhado de minha própria sugestão hipnótica, mas o chão cedeu um pouco, como se respirasse. Procurei o padre, o único na vila que aceitava conversar comigo com alguma franqueza. Encontrei-o sentado à porta de sua casa, o olhar fixo no horizonte da serra. Falou-me sem me encarar. Não devia ter subido lá. O senhor trouxe o sopro para dentro. Perguntei o que queria dizer. Ele apenas respondeu que, conforme as antigas histórias, Pedra Morta não era uma montanha, mas uma tampa, uma coraça posta pelos primeiros homens para selar aquilo que vinha de antes do céu se abrir. E que em cada ciclo de décadas, alguém curioso demais acordava o que dormia sob ela. Ri, mas aquele riso soou deslocado. Havia uma lógica primitiva naquele mito, uma metáfora de contenção, de equilíbrio. No entanto, quando à noite o vento começou a soprar de baixo para cima, senti-me menos inclinado à ironia. De madrugada, abrindo a janela de meu quarto, vi luzes tênues e intermitentes serpentear na encosta da serra, como braseiros de um cortejo fantasmático. Saí às pressas, levado por impulso cego, guiado apenas pelo medo e pela curiosidade doentia. A trilha que subia até as formações rochosas estava coberta por um pó fino e metálico, cintilante à luz da lanterna. O chão vibrava num compasso surdo, quase cardíaco, e o ar cada vez mais frio trazia um zumbido constante, como um coral subterrâneo. Ao atingir a caverna onde eu encontrara o casaco de Manuel, notei que as inscrições haviam se alterado. As linhas não seguiam mais os mesmos ângulos. Algumas desapareciam, outras se multiplicavam. Tive a impressão de que o espaço se movia, não como ilusão ótica, mas como se a própria geometria estivesse viva. Caminhei até a câmara central, e o monumento estava diferente. A pedra pulsava numa cadência ritmada, e a superfície, outrora áspera, transformara-se em algo úmido, quase orgânico. A lanterna tremulava, e percebi figuras gravadas no teto. Serpentes, braços, olhos abertos. Um coro distante ecoava, mas não havia ninguém. Então ouvi passos atrás de mim, virei-me com o coração em disparada, e lá, à beira da sombra, vi uma silhueta indistinta. Alto, magro, coberto de pó, Manuel Arrius, ou algo que restara dele. Seu rosto estava encoberto por uma película acinzentada, e seus olhos brilhavam com um reflexo amarelado, como se refletissem uma luz inexistente. Não devias ter vindo, disse, num sussurro sem movimento de lábios. Já não há fronteira. Não sei o que respondi. Dei um passo à frente, mas seu corpo dissolveu-se como névoa. Permaneci imóvel, o coração martelando um ritmo alheio ao meu. Voltei-me então para a estrutura central e percebi que o chão começava a abrir-se ao redor de sua base. A rocha cedia, revelando um facho de luz fosforescente que emanava de baixo. Em segundos vi-me à beira de um poço extenso, de onde subia um ruído que não se pode comparar a som algum da natureza. Era como se 1000 línguas falassem ao mesmo tempo em uma língua que precedia o próprio ato de falar. Algo dentro de mim compreendia aquelas vibrações, e essa compreensão era mais terrível do que o som em si.
Ouvi palavras que não pertencem ao vocabulário humano e que, mesmo ao tentar reproduzi-las aqui, transformam-se em dores lancinantes na mente. Shurhan, e outra, sussurrada entre ecos, Jait-Hur, que, segundo a intuição que me invadiu, significava algo como aquele que dorme girando o vazio. A força da luz aumentava, e as paredes da caverna tremiam. Fugi para fora, tropeçando nas pedras, até alcançar a clareira diante da serra. O céu nesse momento estava rasgado por um clarão esverdeado, e nuvens formavam espirais idênticas às inscrições da caverna. Toda a região parecia estar respirando. As árvores curvavam-se e endireitavam-se em sincronia. O chão elevava-se em ondas lentas como carne viva. Caí de joelhos. Pensei ouvir vozes femininas entoando cânticos, talvez os ecos dos antigos habitantes, talvez algo mais fundo, e vi no cume da Serra de Pedra Morta uma sombra colossal movendo-se sob a crosta, delineando-se brevemente contra o céu como uma montanha que tentasse erguer-se. Quando recobrei os sentidos, já era manhã. Estava deitado na areia, e o silêncio retomara o mundo. Nenhum sinal de fenda, nenhuma luz, nenhuma sombra, apenas a serra imóvel, e a evidência, incontestável, de pegadas enormes gravadas na terra, afastando-se em direção ao deserto. De volta ao vilarejo, encontrei as casas vazias, portas abertas, pertences espalhados, panelas ainda mornas. Não havia corpos, não havia vozes, somente o eco do vento, que então me pareceu o respiro do mesmo abismo revelado sob a montanha. Continuei escrevendo meu diário, mas minhas linhas já se fragmentavam em delírios, cálculos geométricos, repetições. Em um lampejo de sanidade, compreendi que o centro da serra não era apenas um local físico, mas um vértice entre realidades, um coração subterrâneo que pulsa entre mundos, esperando o instante em que um olhar humano o desperta. Hoje sei que aquele lampejo foi também o sinal do início do fim, pois quem contempla o coração da serra jamais regressa ao mesmo plano da razão. Perfeito, aqui está o capítulo Treiros, as vozes sob o chão, continuação direta da história O Abismo sobre o Sertão de Pedra Morta. Neste ponto, o narrador começa a perder o contato com a realidade, enquanto o sertão revela cada vez mais seu aspecto inumano e ancestral. Capítulo Treiros, as vozes sob o chão. Passei dias sem registrar a passagem do tempo. O sol e a lua alternavam-se como pensamentos distantes, e minha mente oscilava entre lapsos de lucidez e sonhos repletos de vozes. Dormia pouco, e quando o fazia, acordava com a sensação de ter conversado longamente com alguém ou algo que habitava abaixo da terra. Certas manhãs eu caminhava pelas ruínas da aldeia, chamando pelos nomes que lembrava dos moradores. Nenhuma resposta. Os rastros de pegadas continuavam levando em direção ao horizonte árido, como se toda a população tivesse atendido a algum chamado inaudível. Na terceira noite desde o acontecimento na caverna, enquanto observava o topo da serra em meio à escuridão, percebi um som emergir do solo sob meus pés. Era ritmado, vibrante, semelhante a tambores subterrâneos. Em seguida vieram murmúrios, incontáveis vozes sussurrando em uníssono, compondo um coro baixo e hipnótico. As palavras formavam padrões repetitivos, e reconheci entre elas a mesma fonética impossível de antes. Zaitur, Shurhan. Shurhan, experimentei uma vertigem profunda. O chão parecia oscilar, o ar tornava-se espesso, e minha lanterna piscava. A certa altura vi-me ajoelhado sem perceber, as mãos pressionadas contra a terra quente, como se quisessem atravessá-la. Um som de respiração profunda respondeu-me do fundo. Passei o dia seguinte tentando registrar o fenômeno, anotando sensações, coordenadas, frequências dos ruídos. Atribuí-lhes explicações geológicas improváveis, movimentação magmática, vibrações sísmicas, erosão. Mas no íntimo, algo em mim sabia que não eram simples forças naturais. Decidi explorar outra fenda, mais ao norte da serra, indicada de maneira vaga em um dos desenhos de Manuel. Levei apenas o essencial: caderno, lanterna, cantil e o fragmento de pano encontrado anteriormente. O ar ali era mais pesado, e pequenas rachaduras no solo emitiam um sopro contínuo, semelhante ao ruído de um pulmão enfermo. Ao entrar, uma sensação de descida infinita tomou conta de mim. Não se tratava apenas de profundidade topográfica, mas de mergulho em outra dimensão. As formas nas paredes tornavam-se cada vez menos semelhantes a traços. Eram músculos, relevos nervosos, texturas pulsantes, e o cheiro, um odor salgado, como o de maresia estagnada há milênios. Em um ponto, a passagem estreitou, e eu precisei engatinhar. A respiração ecoava em meu próprio ouvido como se viesse de outrem. De repente, ao encostar a mão direita na parede, percebi que ela se retraiu sob o contato. Contraiu-se como se viva. Atrás de mim, o caminho desaparecia. O túnel
túnel esticava-se e curvava-se em direções impossíveis. Continuei. À minha frente, uma claridade azul irradiava de um anel entalhado no chão, composto pelos símbolos em espiral. No centro, havia algo que parecia líquido e sólido ao mesmo tempo. Sua superfície ondulava, refletindo não a imagem da caverna, mas de estrelas em movimento rápido. Reconheci com horror reverente aquela substância descrita no último trecho inteligível do Diário de Manuel. O mineral que sonha. Inclinei-me para observá-lo, e imediatamente as vozes tornaram-se nítidas. Falavam dentro da minha mente, cada sílaba vibrando atrás dos olhos. Vi imagens colossais, oceanos negros sob constelações desconhecidas, criaturas de olhos múltiplos rastejando sobre mundos alheios à Terra. Uma delas se destacou, uma presença curva, espiralada, que girava sobre si mesma, medindo-se pelos próprios ecos. Senti que ela me via, não com olhos, mas com um tipo de consciência que atravessava dimensões, e compreendi sua mensagem, não como linguagem, mas como infusão de vontade. Somos o fundo onde tua espécie mergulha quando sonha. Dei um grito que nunca terminou, porque no instante seguinte tudo silenciou. O anel apagou-se, a claridade sumiu, e encontrei-me sozinho numa escuridão compacta, úmida e quente. Tentei recuar, mas não havia mais túnel. Algo escorria do teto, um líquido translúcido que, ao cair sobre a pele, provocava sensações de lembranças antigas, como se meus próprios genes recordassem eras anteriores à humanidade. Depois, vi a lanterna reaparecer a poucos metros, acesa, colocada sobre uma elevação rochosa. Aproximei-me cambaleante e, ao tomá-la, percebi inscrições novas sob o feixe de luz. Não eram entalhes, e sim elevações, como se a pedra houvesse brotado escrita. Li o que consegui decifrar, não em português, nem em língua conhecida, mas significando algo que minha mente traduzia involuntariamente como "o chamado é completo". A tampa se rompeu. Compreendi então o terror absoluto daquelas gentes que habitavam Pedra Morta. Elas não veneravam nem temiam de forma simbólica a montanha, sabiam o que repousava sob ela. O sopro do abismo não era uma metáfora, era a respiração real de algo cuja existência vinha antes do princípio. Quando voltei à superfície, o céu mostrava-se obscurecido por nuvens negras e trovões ressoavam sem relâmpagos. O vento trazia partículas finas, como cinzas vivas, e o solo parecia bater em pulsos lentos, ritmados. As vozes continuavam dentro de mim, repetindo as sílabas grotescas, e embora eu as ouvisse em surdina, sabia que não vinham mais apenas debaixo da terra, mas das bordas da minha consciência, como se um portal tivesse se aberto dentro do próprio cérebro. Comecei a compreender que Pedra Morta não era o único ponto de contato, era o primeiro a despertar. Aquelas entidades gigantescas, cuja mente se estende por abismos cósmicos, não se movem como nós, projetam-se através dos sonhos, infiltram-se nos pensamentos dos vivos, germinam lentamente, e senti, nesse instante, que o meu despertar já estava consumado. Capítulo 4. A coisa que não era pedra. As horas seguintes dissolveram-se numa sequência de delírios lúcidos. Perdi a noção de onde terminava o sonho, e começava o dia. Cada som do sertão, o mugido distante, o farfalhar seco da vegetação, o estalar das pedras sob o calor, parecia transfigurado, compondo um idioma ambiental que apenas meu tormento compreendia. Dormia pouco, e ao fechar os olhos via-me sempre dentro daquela caverna pulsante. As vozes me ensinavam símbolos, mostravam-me a geometria do vazio. Senti-me cada vez mais íntimo da coisa sob a serra, como se ela houvesse substituído minha própria vontade por uma curiosidade suplantada pela necessidade de torná-la desperta. Certo dia, percebi que o solo ao redor da Pedra Morta havia se alterado. Fendas expandiram-se como gretas de uma casca prestes a se romper. Um cheiro agridoce, mineral e orgânico, exalava-se da terra, empapando o ar, e algo se movia logo abaixo da superfície, lento, mas inquestionavelmente vivo. Fui até a entrada da caverna principal ao entardecer. O porteiro do inferno não poderia ser mais majestoso. O ar era agora morno e úmido, e a vibração constante feria o ouvido interno. Aproximando-me, percebi que as paredes respiravam em intervalos visíveis. Cada exalação trazia consigo pequenos grãos luminosos que flutuavam, partículas que se depositavam na pele, tornando-a fosforescente. Lá dentro, a estrutura central, o monumento que antes chamara de altar, já não era pedra. Entre suas fendas, moviam-se filamentos translúcidos, como veias expostas, através das quais circulava uma substância leitosa. A aura azulada que se desprendia do corpo irregular fazia o ambiente parecer submerso num oceano de luz viscosa. Toquei-o. O calor que senti não provinha de combustão, mas de metabolismo.
A superfície latejava, e percebi sob minha mão um batimento, uma pulsação colossal que não era feita para o ritmo humano. Nesse instante, ouvi novamente o nome, Jaituher, e compreendi sem palavras o que se apresentava diante de mim. Pedra morta jamais fora uma montanha no sentido comum. Era a extremidade petrificada de um ser imenso, uma âncora deixada por consciências que navegaram no oceano antes do tempo. A rocha era apenas o resíduo sólido daquilo que permanecia dormente no subsolo, aguardando que uma mente humana abrisse o laço final. As inscrições nas paredes não eram escrituras, mas nervuras fossilizadas, circuitos biológicos de comunicação. A montanha inteira era um órgão adormecido, parte de algo que se estendia por dezenas de quilômetros abaixo do deserto. Tudo, a serra, a caverna, os ecos, o sopro, compunha o corpo da entidade que dormia. Senti náuseas e êxtase ao mesmo tempo. A proporção de meu corpo tornou-se insignificante. Eu era uma célula questionando o organismo cósmico. As vozes intensificaram-se até se tornarem música de esferas invisíveis. Observava, sem saber se através do tempo ou da loucura, flashes de outras realidades, cidades inteiras construídas sobre veios da mesma carne mineral, espécies que serviram, antes de nós, de hospedeiros para uma inteligência inominável. E em todas elas o mesmo ciclo: despertar, contaminar, adormecer. Voltei-me para a saída, mas algo no caminho se movera. O teto descera alguns palmos e o túnel parecia pulsar como um esôfago. O som de respiração era agora audível, orgânico, e cada passo produzia uma reverberação úmida. Eu já não caminhava sobre rocha, mas sobre tecido vivo. Então vi, ou julguei ver, o rosto de Manuel surgir entre as paredes, feito de luz líquida, expressando simultaneamente agonia e adoração. Ele não falava, movia-se em sincronia ao bater daquele coração subterrâneo. Não há morte, murmurou minha mente, sem que ele abrisse a boca. Apenas metamorfose. Fuge, ou pensei fugir. A passagem contraiu-se atrás de mim, o ar tornara-se rarefeito e o calor febril. Quando finalmente alcancei a claridade exterior, percebi que a noite havia caído, uma noite sem estrelas, pois tudo acima era engolido por uma aurora invertida, uma película luminosa que cobria o céu. A terra sob meus pés tremia continuamente. De longe, o contorno da serra já não era o mesmo. Ondulações percorriam-na, como se dentro dela algo revolvesse suas entranhas. As rochas deslizavam, escorriam como argila viva. Ouvi ribombos surdos, ventos súbitos, e de dentro da montanha brotou uma luz pulsante e grave, acompanhada por um som que parecia vibrar dentro dos ossos. Recuei até o leito seco do rio, onde antes houvera água. Ali, percebi que toda a vegetação se movia, lentamente inclinando-se para a serra, como atraída por magnetismo orgânico. O ar tinha sabor metálico e aroma de ferro quente. No horizonte, as nuvens formavam rotação em sentido contrário ao planeta. As vibrações se comunicavam ao chão, e o vento convergiu numa diretriz única, para o centro da serra. Eu compreendi, já tarde demais, que o despertar é irreversível. A coisa que havia sido confundida com pedra por milênios erguia-se. Sua silhueta era uma massa em mutação, alternando formas incompatíveis com a geometria humana, ângulos que se dobravam para dentro, curvaturas que pareciam contorcer o espaço. Quando seu ápice rompeu a superfície, uma rajada de ar percorreu toda a planície, vergando árvores, levantando poeira e gritos. Esse foi o verdadeiro sopro do abismo. Eu caí de bruços com os ouvidos ensanguentados. Ao olhar para cima, vi algo de beleza abominável. Aquilo não buscava destruir, mas apenas existir, e essa existência por si só era incompatível com a nossa. Sua consciência expandia-se como um campo, e tudo que tocava enlouquecia. Pensei em escrever, registrar, mas minha mão já não me obedecia. O corpo tremia ao compasso daquele coração mundial. Senti-me incluído em seu pulsar, e uma estranha paz invadiu-me, a resignação de quem se sabe partícula de uma imensidão que jamais compreenderá. Capítulo 5. O sopro do abismo. Não sei quantos dias se passaram desde que o chão se abriu. O tempo perdeu seu eixo, e os ciclos de luz e sombra já não obedecem ao relógio do sol. O céu, tingido de um verde pálido e constante, estende-se imóvel sobre uma terra que pulsa. Tento registrar, mas percebo que estas palavras são fragmentos de uma mente em desagregação. Escrevo não para que me entendam, mas para que saibam que algo despertou. Caminhei de volta à vila, ou ao que restava dela. As casas estavam cobertas por uma camada viscosa, como se tivessem sido expelidas pelas entranhas do próprio solo. Os objetos, panelas, retratos, roupas, haviam se fundido uns aos outros em formatos disformes. Em uma parede, reconheci algo que se assemelhava a um rosto, talvez de uma das antigas moradoras, recoberto por uma película que respirava ainda. As vozes que antes ecoavam sob a terra agora preenchiam o ar, sopradas pelo vento, dissolvidas no zumbido das coisas. Toda a matéria parecia emitir o mesmo canto primevo, uma nota única
única, grave, atravessando montanhas e corpos. Eu sentia aquela vibração não apenas nos ouvidos, mas no sangue. Tentei fugir, caminhei por horas, dias talvez, rumo ao nada do deserto. Cada passo me levava ao mesmo lugar, Pedra Morta, agora metamorfoseada num vale em convulsão. Percebi que o espaço se dobrava sobre si mesmo, não havia mais direção possível. Eu estava preso dentro da extensão viva da entidade. À noite, se ainda se pode chamar de noite, o horizonte se curvou. As estrelas retornaram, mas eram outras, dispostas em constelações estranhas, pulsando em padrões que lembravam os símbolos das cavernas. E compreendi o sentido daquelas figuras. Não eram escritas, mas mapas de realidades. O céu desenhava acima o mesmo organismo que respirava sob a terra. Vi então ao longe o que restara de Manuel Arrius. Seu corpo caminhava, mas não se movia com o equilíbrio humano. Dobrava-se em ângulos errados, como se obedecesse a músculos invisíveis. Aproximou-se de mim e, com uma serenidade inumana, falou com a voz de todos os ecos. O ciclo recomeçou. O homem sonhou e o sonho se materializou. Tentei negar, mas já não havia resistência possível. Meu corpo tremia no mesmo compasso da terra. Aquele ritmo, outrora estranho, tornara-se agora familiar, parte do meu próprio coração. A serra emitia luz. Fissuras cruzavam sua superfície, delineando o contorno do colosso libertado. O ar girava e um vórtice de poeira e energia erguia-se até o firmamento. Chamavam-lhe sopro do abismo, e foi de fato um sopro, não de vento, mas de realidade nova. O tecido do mundo rasgava-se em silêncio, revelando o neurônio cósmico que é o cerne de tudo que viveu e morrerá. Nesse momento último, tomei consciência plena. Nós, humanos, sonhos ambulantes, não somos senhores de nada, somos apenas o breve reflexo da consciência que dorme sob a rocha. O universo, em todos os seus planos, respira dentro dessa entidade. Ela sonha o tempo, sonha a matéria, e quando desperta, o sonho se desmancha. Fui tomado por algo próximo da paz. Meu corpo dissolveu-se em sensações de leveza, tornando-se parte daquele bramido universal. Podia ver por dentro da serra, ouvir o bater do coração cósmico que sustentava os mundos. Antes que a sanidade final me deixasse, escrevi estas linhas em meu diário. Talvez o mesmo que vocês leem agora. Enterrei-o sob um bloco de pedra ainda sólida, o último fragmento que resistia à mutação. Se alguém encontrar estas páginas, lembre-se, não investigue, não escave, não pronuncie os nomes. Há respirações que devem permanecer esquecidas e sonhos que não suportam o ato de despertar. A luz cresce, o ar vibra num acorde único e sinto-me parte do som. Este é o fim de tudo e o início do verdadeiro real, pois o abismo não está sob a terra, o abismo somos nós.